Olá pessoal, estamos começando agora o nosso sexto ensaio e nós vamos agora, a partir desse ensaio até o encerramento desse livro, estudar harmonia funcional, que é a parte assim mais densa. Volta e meia vamos adicionar alguns conteúdos aí de ritmo também, com algumas literaturas e alguns solfejos, né, que a gente vai fazer de autores consagrados, né, principalmente dos nossos ensaios presenciais. Nós vamos solfejar os famosos corais do bar, né, e entender por que eles são referência na questão da progressão harmônica, né, que a gente usa no sistema ocidental. Então, a gente vai usar esse livro aqui de dois professores do Departamento de Música da Universidade de Brasília, o professor Bojin Nediakov e o professor Flávio Pereira. Tá? São professores muito reconhecidos nas suas áreas, né? E eles trabalham uma disciplina que é fundamental ali no departamento de música chamada linguagem e estruturação musical. E com as experiências eles foram desenvolvendo esse material. Então, muita coisa que eu vou ler junto com vocês e buscar alguns exemplos, né, trazer alguns exemplos para vocês. E depois a gente vai começar a aplicar também esses exemplos em análises nos nossos repertórios. Tá? Então, primeira coisa que eu já estava falando, que essa obra, né, esse livro, ele é o resultado da sistematização dos conteúdos de harmonia ministrados nas disciplinas de linguagem e estruturação musical e também da necessidade de uma referência em harmonia funcional que atendesse os vários níveis dessa disciplina. Né? E o objetivo aqui dessa obra, que é disponibilizada gratuitamente pela editora da Universidade de Brasília, em PDF, também vou subir aqui no Teams para vocês, tá? E na descrição depois do vídeo, vocês vão ter também o link para poder baixar. Eles querem esclarecer os princípios básicos que são aplicados na organização das progressões harmônicas, né, nessas áreas de linguagem, estruturação musical, harmonia, análise e composição musical. Essa parte de linguagem e estruturação musical é o que a gente vê aqui no ensino de leitura do nosso coral. Né? Bom, o primeiro ponto que a gente vai ter aqui a tratar, né, é o significado de cadência harmônica, que refere-se a uma sequência de acordes que segue uma lógica funcional, ou seja, uma lógica de funções, onde você tem os acordes identificados em uma razão de ser ali dentro. Isso, gente, com esse conteúdo aqui, ele é um recorte de tudo que a gente tem em disponibilidade aí sobre a harmonia. Então, isso aqui não é, digamos assim, a matéria máxima quando se trata de harmonia. É uma parte que se considera, inclusive, base para se entender outros movimentos que vão surgindo aí no século XX, que a gente tem hoje, de neomodalismo e algumas outras coisas. A gente já chegou até a falar disso em outros vídeos no passado, né? Para a gente poder entender que essas regras, elas se aplicam a muito dos conteúdos que a gente tem musicais, mas não quer dizer que seja a base única de tudo que a gente faz aí. Tá? Então vamos seguindo. Coloca-se aqui como um paralelo, né? As cores principais, que a gente tem o vermelho, o verde e o azul, e as suas variações, né? E aqui uma informação atribui-se, gente, porque não há certeza, que ao filósofo matemático, né, Pitágoras, tem aqui essa provável data de existência dele, a descoberta da série harmônica. Mas já acredita-se hoje em dia que isso não foi feito por ele, não. Tá? Já tem alguns indícios de outras culturas, né, principalmente mais ao Oriente, de já terem identificado esses padrões. E os três intervalos básicos da série harmônica são o de uma oitava. Esse 2 para 1 aqui significa que nós teremos 2 ciclos de onda contra um ciclo de onda por segundo para uma relação de uma nota e sua oitava, ou seja, um dó grave, né, que soe dó,
ele vai ter um ciclo de onda, e o Dó lá em cima realizará 2 ciclos de onda. Chegamos já a ver um vídeo sobre isso, mas vamos repetir alguns desses conteúdos também ilustrativos, né, que eu trago para vocês, para ir facilitando a absorção. Então agora a gente chega num ponto em que a gente não vai apenas tanger mais esse assunto, a gente vai realmente mergulhar nele para podermos ter uma real perspectiva do funcionamento da nossa questão da harmonia, né? Depois nós teremos como intervalo importante a quinta, né? Que é o intervalo de 3 ciclos de onda no agudo, por segundo, né? Para 2 ciclos da onda, vamos dizer assim, batimentos, né? No grave. E essas relações são consideradas relações perfeitas. Então, quando a gente tem um Dó e um Sol, nesse intervalo, nós, na nota grave, teremos 2 voltas, né? 2 batimentos, e na nota aguda, o Sol, teremos 3, né? Quando a gente ouve isso aqui. Na quarta, nós teremos essa relação aí de 4 ciclos para a nota aguda e 3 para a nota grave, quando fazemos Dó, Fá, resultante da divisão da corda em 2 partes, 3 e 4 partes iguais. Foi o experimento do monocórdio, tá? E esses intervalos são chamados de justos porque eles são perfeitos. A gente não precisa de ter um intervalo menor e um maior entre essas distâncias aí, porque elas batem e a gente já percebe. E os intervalos justos definem a tônica, primeiro grau, a dominante, que é o quinto grau, e a subdominante, que é o quarto grau, coisas que a gente já viu lá atrás, né? Tônica, dominante e subdominante. E vários cientistas buscaram analogia entre os graus da escala musical e a ordem das cores da luz, em conformidade com o arco-íris. Por isso que ele traz aqui o arco-íris. Então, tenta-se sempre fazer correlações, né, entre as formas da arte, né? Então, até para se trazer relações também sobre informações. E já existem mesmo essas informações, já é comprovado, tanto que são utilizadas às vezes para fazer uma espécie de tradução. Você traduzir uma informação em cores para um som. E o contrário, né? Pegar uma imagem, uma impressão sonora e transformar ela numa imagem, né, visual. E aí a gente tem isso aqui, as funções principais. Lembrando que está tudo baseado, primeiro, né, antes de formar as tríades, a gente tem a escala aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí a gente pega o primeiro grau da escala e faz uma tríade, Dó, Mi, Sol. Depois o quarto grau da escala e faz uma tríade, Fá, Lá, Dó. E o quinto grau, Sol, Si, Ré, desculpa. Então, aqui nosso intervalo de quarta, Dó, Fá, Dó, Sol. E na oitava, Dó, Dó. Vai só repetir a tríade. Então, quando temos o algarismo romano, são graus. Tá? Ou essas letras, o T, o S e o D, significando as suas funções. Tônica, subdominante e dominante. E aí nós temos as possibilidades de inverter essa tríade. Se temos 3 notas, elas têm 3 posições possíveis. A fundamental é a nota que sobre ela se coloca a terça e a quinta. Então, qual é a nota que dá fundamento ao acorde de Dó? A nota Dó. Qual é a que dá fundamento ao acorde de Fá? A nota Fá. E assim, sucessivamente, como o de Sol, será a nota Sol que dará fundamento. Então, em cima dela se colocará a terça, Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, Lá, depois a quinta, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Teremos aqui essa disposição. Mas esses acordes podem ser invertidos, eles têm maneiras também de ser grafados. Tá? Quando a tríade está no estado fundamental, apenas se coloca aqui a função ou o grau. Primeiro, quarto, quinto, ou tônica, subdominante, um Mzinho de mediante, vamos ver o que é. Antigamente se colocava o 5. Hoje em dia isso não é mais utilizado, basta colocar a função ou o grau. Quando temos uma inversão, a primeira, nós sempre contamos a distância do grave, que a gente chama de baixo,
até a fundamental, tá? Então, qual que é a fundamental do acorde? É Dó. O Dó, ele foi jogado aqui para cima. Ele sai daqui e vem para cá. Mi, Sol, continuam aqui. Mas o Dó sai do Dó, Dó, vai lá para cima. E qual que é a distância da nota mais grave para a fundamental do acorde? É uma sexta. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Contar aí, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Nos dedos vocês vão ver que dão 6. Aqui a gente tem a primeira inversão, tá? Onde a gente simplesmente tira o Dó do grave e põe aqui no agudo. Aqui a gente faz um outro movimento, que é a chamada de segunda inversão, onde o que estava no grave aqui, que era o Mi, a gente joga também para o agudo. Então fica só o Sol aqui, o Sol, que estava como a nota mais aguda aqui no início, agora é a nota mais grave. Aí a gente tem que, de novo, contar a distância até a fundamental. Do Sol ao Dó, Sol, Lá, Si, Dó, dão 4, então é a quarta. Então está aqui o número 4, que fica embaixo. Mas a gente precisa também informar a distância, nesse caso aqui, que não coincide, né, do baixo até o soprano. Aqui o baixo soprano coincide o soprano com a fundamental. Então não precisa colocar do baixo até a quinta. É só do baixo até a fundamental. Se ela também for o soprano, já está identificado aqui. Agora aqui nós vamos ter dois números, porque o quarto, que é uma quarta, da distância do baixo até a nota fundamental, que é o Dó. E uma sexta, porque é a distância do baixo até o soprano. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. E aí fica tônica, 6, 4. Sexta, quarta. Se fosse falar de maneira descrita, né? Assim, própria. O que significa? Que é uma tônica, onde o acorde ele está numa posição do baixo até a fundamental de uma quarta e do baixo até soprano de uma sexta. E aí a gente sabe que esse aqui forma-se a segunda inversão. Esse é um acorde de tônica em que a distância entre o baixo e a fundamental é de uma sexta. Então já sabe que vai se tratar desse acorde na primeira inversão. E quando não tem nada é porque ele está no estado fundamental. Tá? Essa é uma das coisas importantes para a gente estar trabalhando aqui. Tá? Então, para indicar as inversões das tríades, várias escolas europeias utilizavam, né, e utilizam até hoje, essas regras que eu apresentei para vocês aqui. Tá? Quando o baixo coincide com a nota fundamental, o número 1 do intervalo, que seria a prima, não se aplica. Tá? Quando a nota do soprano coincide com a nota fundamental do acorde, aplica somente uma vez o número 6. Não é necessário colocar 2. A gente vai ver depois, quando formos fazer a parte da condução do coro. Né? E aí teremos tônica no estado fundamental, por exemplo, só T. Primeira inversão, T6. T sexta, ou tônica sexta. Aqui tônica na segunda inversão, tônica sexta quarta, o T6 quarta. Aí o mesmo vai valer para subdominante, é só um S no estado fundamental, S6 para primeira inversão, S6 4 para segunda inversão. O mesmo vai valer para dominante e assim por diante. E aí na segunda metade do século XX, a maioria dos livros de harmonia utiliza a nomenclatura simplificada para as tríades no estado fundamental, não usa mais aquele número 5. E aí fica isso aqui. Subdominante segundo grau, estado fundamental. Subdominante segundo grau, primeira inversão. Subdominante segundo grau, segunda inversão. Tá? E assim a gente vai seguindo para outras funções que a gente tem aqui, que é o acorde cadencial 6/4, o napolitano de sexta, tá? O acorde lídio, que nós vamos ver, que também tem suas inversões, tá? E a mediante da mediante baixa, que na tonalidade de Dó maior seria o Fá sustenido Lá, Dó, seria o Fá sustenido menor. Aí são coisas que vão sendo acrescentadas aí, que a gente vai ver ao longo do livro. Com base nas três funções principais, a gente cria as cadências que chamamos de simples. Tá? Cadência autêntica, que ela pode ser perfeita ou imperfeita, vamos ver por que depois, que é tônica, dominante, tônica. Cadência plagal, que ela sempre tem, né, tônica, subdominante e tônica.
E a cadência completa, porque tem todas as funções: tônica, subdominante, dominante e tônica. E aqui está exemplos. Cadência simples. Aqui a autêntica, a gente tem um exemplo dela. Plagal. Completa. E assim a gente tem, digamos aqui, uma revisão do que já vimos lá atrás, tá? A cadência completa pode ainda aparecer com mais um acorde entre a subdominante e a dominante, tá? Que nós vamos ver depois, no próximo ensaio, que é esse acorde aqui cadencial 6/4. Por enquanto, ficamos só nessa revisão aqui, para não confundir muito a cabeça de vocês. Os exercícios ainda são de solfejo do que a gente fez semana passada, cada um na sua voz, dá aí mais uma semana, talvez até mais outra, enquanto a gente vai revisando aqui as coisas que a gente já viu de harmonia para a gente ir avançando, tá? Então é basicamente isso que a gente tem por hoje, um conteúdo mais curto, e vou mostrar um exemplo para vocês aqui, tá? De alguns acordes que são colocados aqui por esse tecladista, que são muito utilizados nas músicas, em geral, aí das músicas tonais, tá? Então ele tem uma introdução, aí depois vai ter o vídeo dele pronto para vocês, o link, né? Vocês poderem acessar e assistir essa introdução dele. Então vamos ver o que ele coloca aqui como os acordes, tá? É muito, muito mesmo usada. Então, a primeira delas é essa aqui. Ele falou, começou com a primeira cadência que é muito utilizada nas músicas, né? Que é uma maneira de você aprender assim, músicas mais assim da rádio mesmo, essas coisas, tá? Que ele está colocando. Vamos ouvir agora o resto sem interrupções. Lembrando, pessoal, que eu estou aqui no campo harmônico de Dó, né? Nossos exemplos irão ser aqui totalmente no campo harmônico de Dó. E o que é que eu fiz aqui? Nós estamos aí, veja aí, o primeiro grau, depois vamos para o quinto grau, depois para o sexto grau, depois para o quarto grau. Que essa cadência aqui, eu já mostrei um vídeo no passado para vocês, que eu devo repetir para vocês lembrarem, é a cadência de ouro dos 40 sucessos da indústria fonográfica e dos últimos 40, agora quase 50 anos já, né? E a primeira variação dela é essa aqui, ó. O que eu fiz? Eu só fiz substituir quando eu vou do primeiro grau, né? Em vez de eu fazer o quinto na posição fundamental, eu vou fazer ele na primeira inversão. Que seria o quinto grau, né? Algarismo romano, e o 6, como a gente acabou de ver aqui no livro. Assim, ó. Ou seja, eu estou fazendo aqui o 5 com baixo no sétimo grau. E para facilitar para vocês, é o quinto grau na sua primeira inversão, tá? Tem que inverter o acorde mesmo, tanto na mão esquerda, tanto na mão direita, tá? Então vamos lá para a nossa segunda progressão, que é essa aqui. Então, rapidinho explicando aqui, porque a gente não usa muito mais essa, a gente usa outra que eu vou mostrar. Mas para entender essa, a gente fez aqui, ó. Primeiro grau, aí quarto grau, aí volta para o primeiro grau, e vai para o quinto grau, e volta aqui para o primeiro grau e encerra, tá? Então, uma variação muito utilizada agora nas músicas gospel
para essa progressão é a gente substituir o acorde aqui de primeiro grau que inicia a progressão pelo o seu relativo menor. Que além desse universo gospel, é muito utilizado nas músicas românticas em geral, das rádios, tá? Que a gente vai ouvir no sertanejo e tal, fora as músicas mais dançantes que tem um outro padrão, né, de harmonia. Entendeu? Ou seja, começamos agora pelo sexto grau e continuamos. Quarto grau, aí volta para tônica, depois quinto. Muita música está utilizando isso, muita música mesmo. Então aquela música nova da Isadora Pompeu, acho que é Minha Morada. Fica bem aqui, né? Aí, Jesus, que voz é essa? Cadê você? Então vamos pro refrão para a gente ver o exemplo. Vou pular essa parte aqui e vamos mais adiante no próximo trecho que ele vai demonstrar. A progressão que fica assim. O que eu fiz? Primeiro grau, sexto grau, quarto grau e quinto grau. E voltamos para a tônica. A primeira variação dela fica aqui, ó. O que a gente fez? A gente tocou 4 tempos em cada acorde. 4 aqui, 4 no sexto. Aí a gente veio pro quarto grau, né? Tocamos 4 tempos aqui. Mas só que a gente implementou o segundo grau, tocando ele aqui 2 tempos. Aí ficou. Aí voltou agora pro quinto, sendo que agora tem 2 tempos pro quinto. E voltou, né? É como se fosse um 2-5-1 primário, né? Para voltar para tônica. Então tem mais uma variação dessa terceira progressão que é muito interessante e muito utilizado também nas músicas. Também nas músicas gospel, tá? Que fica mais ou menos assim, ó. Essa progressão foi muito usada nas cadências dos anos 80. Ela tem sonoridade bem romântica. Se pegarem músicas do Zé de Camargo, do Chitãozinho Chororó, do Leandro Leonardo, vocês vão ver muito esse tipo de cadência aí. Uma cadência, inclusive, bem romântica, vamos dizer assim, né? Presente, inclusive, muito no romantismo, né? Romantismo que eu falo como período histórico, né? Então o que a gente fez? A gente tocou 2 tempos para cada acorde e veja que para chegar... Olha, ele foi fazendo variações, ó, né, de graus que vocês vão ver que estão relacionados entre si. Primeiro grau é o quinto grau, né? Sétimo, ou seja, fazendo uma inversão aqui e tal, seria fazendo variações, trocando para fazer uma cadência. Então as cadências, gente, basicamente elas vão se estabelecer tanto por padrões funcionais quanto por trocas, né? Câmbios entre os próprios graus ali para poder fazer variações de sonoridade. Vamos ouvir então a explicação dele para finalizar. No primeiro acorde, que é o de Lá, né? Nessa terceira progressão, a gente está tocando 2 tempos aqui, né? Então a gente vai fazer uns acordes de passagem, que nada mais é que são inversões de acordes, tá? Então a gente está fazendo o quinto grau aqui invertido.
para chegar no sexto grau. Ou seja, Ele simplificou aqui e botou com baixo no sétimo grau, ao invés de colocar o quinto grau 6, tá? É uma maneira de alguns, mas isso aqui não é, assim, o padrão. Tá? A gente escrever isso aqui fica estranho, tá? Mas aqui seria o quinto grau invertido, a primeira inversão, né? O quinto grau 6. o quinto com baixo no sétimo grau e chega no sexto. Para chegar no quarto grau, né? Então agora a gente vai fazer o terceiro grau invertido. Aqui é o terceiro grau também na primeira inversão, terceiro grau 6. Que nada mais é que é o terceiro grau com baixo no quinto grau, para chegar no quarto. E para chegar agora no 2, a gente vai fazer o Primeiro grau também na primeira inversão, baixo em Mi aqui. grau invertido, que no caso é o primeiro grau com baixo na terça e chegamos no segundo grau, né? No segundo grau aqui, que é menor. E depois fazemos o quinto grau e voltamos para a tônica. Então, isso para vocês terem uma ideia, né? A gente foi substituindo cadências, né? Ele foi mostrando aqui variações, né? Para poder serem aplicadas. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e até o próximo ensaio. Tchau, tchau.